Você não está perdido na vida. Você apenas está vivendo a vida de alguém que não é você. A dor que você sente não é fracasso. É a tua missão tentando nascer. A tua verdadeira missão neste mundo não é algo a ser conquistado fora, mas algo a ser lembrado dentro. Na leitura gnóstica dos ensinamentos de Jesus, missão não é profissão, destino ou papel social. É o reconhecimento da alma, a consciência que observa, por trás da falsa identidade criada pelo medo. Enquanto o ego governa, você vive no sono, afastado da essência, repetindo uma vida que não nasceu do centro. O desconforto que você sente não é erro, é o sinal do despertar real. A percepção de que a missão começa quando você deixa de se confundir com o personagem e reconhece quem realmente está vivendo através de você. Descobrir a tua verdadeira missão não é encontrar uma resposta, é eliminar tudo o que não é a resposta. A missão não aparece enquanto a mente está cheia de ruído, expectativas e personagens. Na leitura gnóstica de Jesus, a missão se revela quando a alma volta a ocupar o centro e o ego perde o trono. Por isso, tanta confusão. Você tenta descobrir a missão com a mesma estrutura que a esconde. Enquanto procura fora, ela se oculta. Enquanto tenta defini-la, ela escapa. A missão não é escolhida. Ela emerge quando a falsa identidade começa a cair. A verdadeira missão sempre esteve ativa, mesmo quando você não a reconhecia. O que muda não é a missão, é o nível de consciência a partir do qual você vive. Na gnose, isso é claro. O ser humano não falha por fazer escolhas erradas, falha por escolher a partir do sono. Dormir espiritualmente é viver sem perceber quem decide dentro de você. Quando o ego decide, a vida se fragmenta. Quando a da essência começa a decidir, tudo ganha direção. Descobrir a missão é perceber quem está no comando agora. É aqui que conceitos mais elevados entram, não como teoria, mas como espelho. Dharma, por exemplo, não é dever moral nem destino fixo. É alinhamento natural entre a tua essência e o movimento da vida. Quando você está fora do Dharma, tudo pesa. Quando está no Dharma, mesmo o difícil faz sentido. A gnose de Jesus aponta exatamente para isso quando fala de frutos. O que nasce do centro certo cresce sem violência. A missão é o teu Dharma reconhecido conscientemente. E o Dharma só se revela quando você para de viver contra si mesmo. O karma, nesse nível profundo, não é punição nem recompensa. É inércia da consciência. É continuar vivendo a partir do mesmo ponto interno e colher os mesmos resultados emocionais. Você sente que está preso porque continua decidindo a partir da mesma identidade. Descobrir a missão é quebrar o karma interno, não mudando o mundo, mas mudando o lugar de onde você vive. Quando o ponto interno muda, o karma perde força. A missão surge exatamente nesse deslocamento silencioso. Por isso Jesus insiste tanto no reino interior. Ele não está oferecendo consolo religioso, está indicando o lugar exato onde a missão se revela. O reino não é um prêmio futuro, é um estado presente de consciência desperta. Quando você acessa esse estado, mesmo que brevemente, algo fica claro. Há coisas que você não pode mais fazer, caminhos que você não consegue mais seguir, mentiras que você não consegue mais sustentar. Isso não é perda, é a missão começando a se impor. Descobrir a missão não é sentir entusiasmo constante, é sentir coerência interna. É perceber que certas escolhas drenam tua alma e outras, mesmo difíceis, te deixam inteiro. A alma sempre sabe, mas foi silenciada por anos. O ego grita, a alma sussurra. Por isso a maioria nunca descobre a missão. Confunde intensidade emocional com verdade. A missão não grita, ela permanece. Ela não muda conforme o humor. Ela persiste mesmo quando você tenta ignorá-la. Na prática, a missão se revela quando você observa onde sua energia vital flui sem esforço e onde ela trava. Não como produtividade, mas como sentido. Onde você sente expansão interior, mesmo no desconforto, há alinhamento. Onde você sente contração crônica, há afastamento. Isso não é misticismo abstrato, é leitura fina da consciência. A gnose sempre trabalhou assim, observando estados internos, não impondo regras externas. Descobrir a missão é tornar-se honesto com esses estados. Quanto mais você tenta adaptar sua essência ao mundo, mais distante fica da missão. Quanto mais tenta agradar, pertencer, se encaixar, mais a alma se retrai. Jesus confronta isso quando diz que ninguém pode servir a dois centros. Ou você vive a partir da falsa identidade, ou vive a partir da essência.
Não há meio termo confortável. Descobrir a missão é escolher internamente quem governa, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual. E aqui está o ponto mais alto, onde gnose, dharma e karma se encontram. A missão não é algo que você faz, é algo que você permite. Permite quando para de resistir ao que você já sabe. Permite quando aceita que certas vidas não são mais possíveis para você. Permite quando entende que a dor atual não é fracasso, é chamado. A missão começa no exato instante em que você para de perguntar o que devo ser e começa a sustentar com coragem quem você já é quando está em verdade. Se você sentir que essa pergunta está ficando impossível de evitar, é porque a missão não está mais distante, ela está pressionando para nascer. E quando isso acontece, não é o mundo que precisa mudar primeiro, é o lugar dentro de você, de onde a vida está sendo vivida agora. Descobrir a tua missão não é ganhar clareza mental, é perder tolerância com a vida falsa. A missão começa a aparecer quando certas escolhas passam a doer demais para serem repetidas. Isso não é confusão, é consciência emergindo. Enquanto a falsa identidade domina, tudo parece possível, tudo parece negociável. Quando essa essência começa a subir, opções elas se fecham sozinhas. A missão se revela por exclusão, não por adição. Você não encontra a missão somando papéis. Você a encontra quando não consegue mais viver papéis que não te pertencem. A missão verdadeira não se revela no entusiasmo. Ela se revela na insistência interna. É aquilo que retorna mesmo quando você tenta ignorar. Aquilo que permanece quando o ego está cansado de fingir. A gnose chama isso de lembrança da alma, mas isso atravessa qualquer tradição. Há um eixo interno que não muda com o tempo. O ego muda de desejo, de medo, de narrativa. A missão não muda, apenas se cala quando você se afasta dela. Descobrir a missão é perceber o que nunca foi embora, apenas foi abafado. Quanto mais você tenta se adaptar para sobreviver emocionalmente, mais distante fica da missão. Sobrevivência não é vida. A missão começa quando você troca a sobrevivência por verdade interna. Isso gera medo, porque a missão exige perda. Perda de aprovação, de conforto psicológico, de identidades prontas. Mas toda missão real exige esse preço. Não como sacrifício moral, mas como consequência natural de viver alinhado. A vida alinhada não aceita concessões internas contínuas. E quando você começa a sentir isso, a missão já está ativa. Na prática profunda, não técnica, mas existencial, a missão se revela no ponto exato onde você sente responsabilidade sem obrigação. Não é eu tenho que, é eu não consigo ignorar. Esse ponto é sutil e brutal ao mesmo tempo. Ele não pede aplauso, pede coerência. A missão não grita por reconhecimento, ela exige presença. Quanto mais você está presente consigo mesmo, mais claro fica onde você está traindo sua própria verdade. E essa traição é o maior bloqueio da missão. Existe um nível ainda mais elevado, onde a missão deixa de ser pessoal no sentido comum. Aqui, a missão não é quem eu vou ser, mas o que precisa se expressar através de mim. Isso transcende até a linguagem gnóstica tradicional e toca algo universal. A vida busca expressão consciente. Quando você bloqueia essa expressão, surge vazio. Quando você permite, surge sentido. A missão é o ponto onde a vida encontra um canal sem distorção. Descobrir a missão é se tornar esse canal, não o dono do processo. Por isso, a missão nunca é confortável para o ego. O ego quer controle, previsibilidade, identidade fixa. A missão exige entrega consciente, não passividade, mas rendição à verdade interna. Rendimento aqui não é submissão, é parar de lutar contra o que você já sabe. Na prática, isso significa não mentir mais para si mesmo, não justificar escolhas que drenam sua alma, não chamar medo de prudência. A missão se revela quando a honestidade interna se torna inegociável. Observe com brutal sinceridade, onde você sente expansão silenciosa mesmo no desconforto, ali há alinhamento. Onde você sente contração constante mesmo no conforto, ali há afastamento. Isso não é emoção passageira, é leitura da consciência. A missão não se revela no pico emocional, mas na estabilidade profunda. Ela não promete excitação, promete inteireza. E inteireza é rara porque exige que você esteja inteiro onde está, sem dividir-se para agradar, fugir ou sobreviver.
Quanto mais você se aproxima da missão, menos você consegue se distrair. O que antes anestesiava perde efeito. O que antes bastava parece vazio. Isso não é depressão, é despertar sem anestesia. A missão começa a ocupar espaço interno e não aceita concorrência, e quando isso acontece, a pergunta muda de tom. Ela deixa de ser curiosidade e vira urgência silenciosa. Quanto da minha vida ainda estou disposto a viver fora do centro? Descobrir a missão é aceitar que não há retorno confortável ao inconsciente. Depois que você vê, não pode mais fingir que não viu. A missão não é algo que você conquista no futuro, é algo que cobra presença agora. E quanto mais você tenta adiá-la, mais a vida aperta. Não por crueldade, mas por coerência. A missão não persegue, ela espera, mas a alma não esquece. E quando a alma não esquece, viver qualquer outra vida começa a se tornar impossível. A próxima etapa para descobrir tua missão não é perguntar mais, é sustentar o silêncio onde a resposta já pressiona. A missão se revela quando você para de correr atrás dela e começa a aguentar a verdade que ela traz. Toda missão real exige um corpo capaz de sustentá-la. Não emocionalmente, mas existencialmente. Se você sente clareza, mas não sustenta as consequências dessa clareza, a missão se retrai. Não por punição, mas porque ainda não há espaço interno suficiente. Nesta etapa, a missão começa a se mostrar como peso interno inevitável. Não peso de sofrimento, mas de responsabilidade ontológica. Você percebe que certas atitudes não são mais neutras. Certas escolhas deixam de ser apenas escolhas, elas passam a ser desalinhamentos conscientes, e isso dói mais do que errar inconscientemente. Aqui a missão começa a exigir coerência, não entusiasmo. Coerência é quando pensamento, sensação e ação não se contradizem. Sem coerência, a missão não se fixa. Esse é o ponto onde o conceito de missão transcende a gnose clássica e toca algo ainda mais alto, ordem interna do ser. Há uma ordem silenciosa na existência, e a missão é o lugar onde você se encaixa nela sem esforço. Quando você vive fora dessa ordem, tudo parece pesado. Quando vive alinhado, até o difícil tem sentido. Essa ordem não é moral, é estrutural. Não depende de crença, depende de verdade interna sustentada. Descobrir a missão é perceber onde a vida flui através de você sem distorção. Na prática profunda, esta etapa se manifesta assim. Você começa a sentir vergonha espiritual de se trair, não culpa, vergonha lúcida, a vergonha de saber que poderia estar vivendo de um lugar mais verdadeiro e não estar. Isso não é julgamento, é consciência, e a consciência não permite mais auto-engano confortável. Aqui, a missão começa a se tornar inevitável, porque viver fora dela passa a custar caro demais por dentro. A missão também se revela agora como campo de gravidade. Pessoas, temas, situações começam a se organizar ao redor de um mesmo eixo. Não porque você planejou, mas porque sua consciência mudou de frequência. O que não ressoa começa a cair. O que ressoa começa a se aproximar. Esse movimento não é místico no sentido fantasioso, é psicológico existencial profundo. Quando o centro muda, a vida responde. A missão é o centro certo assumindo o comando. Nesta etapa, descobrir a missão exige uma pergunta ainda mais crua, não para ser respondida em palavras, mas para ser vivida. Se eu não tivesse medo de perder identidade, quem eu já estaria sendo agora? Essa pergunta corta mais fundo do que qualquer busca espiritual, porque ela expõe o último refúgio do ego, a necessidade de continuar reconhecível para os outros. A missão começa quando você aceita se tornar irreconhecível para o personagem antigo. Aqui, a missão deixa de ser algo meu e passa a ser algo maior do que eu, mas que só pode existir através de mim. Isso exige humildade real, não espiritualizada. Humildade é aceitar que você não cria a missão, você serve de passagem. E servir aqui não é submissão, é alinhamento consciente com algo que quer nascer através da tua vida. Quando você aceita isso, a ansiedade diminui e a seriedade aumenta. A missão não pede pressa, pede fidelidade. Quanto mais você sustenta essa fidelidade interna, mais a missão se torna clara sem precisar ser definida. Você começa a reconhecer o que deve ser dito, feito, vivido. Não porque alguém mandou, mas porque não fazer começa a gerar ruído interno insuportável. Esse ruído é o sinal final de que a missão não é mais opcional. Ela não pede permissão,
ela pede espaço, e espaço só existe quando o ego para de ocupar tudo. Nesta próxima etapa, descobrir a missão é aceitar que ela não vai te perguntar se é um bom momento. Ela emerge quando você está pronto para não se abandonar mais. E quando isso acontece, a vida inteira começa a se reorganizar ao redor dessa decisão silenciosa. Não com garantias, não com promessas externas, mas com algo muito mais raro, sentido que não depende de circunstâncias. Nesta etapa, descobrir tua missão deixa de ser um insight e se torna uma necessidade visceral. Você já não pergunta mais, qual é a minha missão? Porque algo em você começa a perguntar, por que ainda não estou vivendo isso? A missão passa a se manifestar como inquietação constante, não ansiedade dispersa, mas um incômodo específico, focado, direcionado. Tudo o que não está alinhado começa a aparecer desperdício de vida. Isso não é crise existencial comum, é a consciência pressionando para sair da teoria e entrar na carne da existência. Aqui, a missão se revela por exaustão do falso. Você se cansa de explicar, justificar, racionalizar por que ainda não vive do centro. O ego já não consegue mais inventar histórias convincentes. O prazer superficial perde força. O conforto emocional fica raso. E esse esvaziamento não é queda, é purificação do caminho. Quando nada falso satisfaz, a missão ganha espaço. Descobrir a missão, nesse estágio, é reconhecer que você não aguenta mais viver dividido. A prática real aqui não é fazer algo novo, é parar de se trair nos pequenos detalhes. Cada microtraição à própria verdade enfraquece a missão. Cada microfidelidade a fortalece. A missão não nasce de grandes decisões heróicas, nasce de escolhas silenciosas repetidas. O que você tolera diariamente define o quão distante está da missão. O que você não tolera mais define o quão perto ela está. Essa é a prática mais alta, intolerância consciente ao desalinhamento. Neste ponto, a missão começa a se apresentar como voz sem palavras. Não é pensamento, não é emoção forte. É um saber calmo e implacável, um saber que não grita, mas não recua. Você pode tentar ignorá-lo, mas ele retorna. Pode tentar abafá-lo, mas ele permanece. Essa permanência é o selo da missão verdadeira. Desejos passam, medos mudam, a missão fica. Descobri-la é admitir que ela nunca foi embora. Você apenas não queria pagar o preço de ouvi-la. Aqui, entramos num nível que transcende até a gnose clássica. A missão como função ontológica. Não é sobre realização pessoal, é sobre ocupar um lugar específico na ordem da existência. Quando esse lugar não é ocupado, algo fica fora do eixo, dentro e fora. Não por punição mística, mas por incoerência estrutural. A missão é o ponto onde tua singularidade encontra necessidade universal. Não é grandeza externa, é precisão interna. Emocionalmente, esta etapa é brutal, porque ela remove o último álibi, o tempo. Você percebe que não falta mais preparo, falta coragem de permanecer fiel. A missão não pede perfeição, pede verdade sustentada. Sustentar verdade cansa mais do que fingir. Por isso tanta gente desiste aqui, não porque não sabe qual é a missão, mas porque percebe o quanto terá que morrer psicologicamente para vivê-la. E essa morte não é simbólica demais. Ela é cotidiana, repetida, silenciosa. A prática viva agora é esta. Observe onde sua energia vital se organiza espontaneamente quando você está em verdade. Não quando está empolgado, mas quando está inteiro. Onde o tempo some. Onde o esforço vira entrega. Onde você não precisa se convencer. Isso não é talento superficial, é a assinatura da missão. A missão sempre carrega um sentimento de é isso, mesmo quando é difícil. E tudo que não carrega esse sentimento exige compensações emocionais constantes. Nesta etapa, a missão também começa a exigir renúncia consciente. Não renúncia religiosa, mas renúncia ao excesso que dilui sua força. Distrações, identidades paralelas, caminhos alternativos mantidos por medo. A missão não aceita ser opção entre outras. Ela exige centralidade. E centralidade significa dizer não sem raiva, sem drama, sem explicação excessiva. Cada não verdadeiro abre espaço interno, e espaço interno é o útero da missão. Quando você começa a viver assim, algo muda profundamente. A pergunta deixa de ser:
O que vou ganhar vivendo minha missão? E se transforma em o que estou perdendo ao não vivê-la. Essa inversão é decisiva. Ela marca o ponto em que a missão deixa de ser desejo e vira compromisso interno irrevogável, não com resultados, não com reconhecimento, mas com a própria verdade. E quando esse compromisso começa a se formar, surge uma nova tensão ainda mais profunda, porque agora a missão não quer apenas coerência. Ela quer inteireza emocional absoluta, sem fragmentação, sem personagens de reserva, sem rotas de fuga internas. Descobrir a tua verdadeira missão não é chegar a um ponto final, é atravessar um ponto de não retorno. A partir do momento em que você reconhece que existe algo em você pedindo para ser vivido com verdade, não é mais possível fingir que não ouviu. A missão não exige pressa, exige fidelidade. Cada dia em que você se aproxima do centro, a vida responde com mais clareza. Cada dia em que se afasta, o vazio aumenta. Se algo em você sentiu que este vídeo não é apenas conteúdo, mas um espelho, isso não é acaso, é reconhecimento. Se esta mensagem tocou um ponto silencioso dentro de você, permaneça aqui, porque este canal existe para aprofundar exatamente esse processo, recordar, sustentar e viver a missão. Inscreva-se, não por hábito, mas por compromisso consigo mesmo. Comente o que em você começou a se mover. Compartilhe apenas com quem sente que já está pronto para ouvir. A missão não se impõe, ela chama.